Gurias, esse vídeo vai ser um pouco diferente de todos os vídeos que eu fiz até hoje. Todos vocês sabem que eu falo de marca pessoal, de imagem profissional, de imagem pessoal, enfim, de carreira, né? Mas eu percebi nesses últimos dias muitas mulheres vindo até mim, conversando comigo no particular, via rede social ou até nos atendimentos presenciais que eu faço, tendo uma queixa muito recorrente em todas elas, que é a dificuldade que elas estão vivendo nesse momento de pandemia. E aí eu percebi que todas essas mulheres têm marcas pessoais sólidas, têm uma edificação profissional bem consistente e que neste momento eu precisaria dar 2 passos atrás, parar um pouquinho de falar sobre carreira, sobre marca pessoal, sobre empoderamento profissional e falar um pouquinho sobre a edificação, a base desse edifício, a base dessa marca pessoal, que são realmente as nossas escolhas. São muitas as mulheres neste tempo de pandemia que viram a sua cabeça virar de cabeça para baixo. Mara, minha cabeça virou de cabeça para baixo. Mara, meu mundo virou de cabeça para baixo. Mara, não sei o que fazer com a situação do meu dia a dia, é muita demanda, eu não estou dando conta. E muitas dessas mulheres que eram acostumadas a acordar de manhã, se vestir, se montar profissionalmente, se empoderar com a sua vestimenta para ir para o trabalho, para ir para uma reunião, para desempenhar suas funções no trabalho da melhor forma possível, viram de uma hora para outra se vendo tendo que ficar em casa. Mulheres que passaram a trabalhar home office, fazer reuniões com os seus subordinados ou com os seus chefes em casa, tendo que fazer essas reuniões online, tendo que lidar com um filho de 4, 5, 6 anos que ficava entrando na sala toda hora e chamando sua atenção, e a mãe pedindo: filho, dá licença, a mãe está em reunião, e o filho não obedecendo, o filho não respeitando a mãe. Então essas mulheres se viram perdendo o respeito dos seus colaboradores porque um filho de 6 anos não a respeitava. Então, lá no trabalho, uma mulher que era super respeitada, admirada, ao passo de estar trabalhando em casa home office, expôs a vida dela no sentido de que, poxa vida, profissionalmente eu sou respeitada, mas não consigo ter uma autonomia e um respeito dentro de casa. Então, essa mulher que relatou isso para mim, ela conta a dificuldade que está sendo para ela conciliar a vida profissional com a demanda da casa. Todas essas mulheres que acordavam de manhã, iam para o seu trabalho, se vestiam profissionalmente para colocar respeito, impor respeito e se empoderar profissionalmente, passaram a ficar em casa, a andar de leg, a não se arrumar, a não se cuidar, a ter que dar conta da casa, porque as colaboradoras, a equipe de apoio, as ajudantes, de uma hora para outra também tiveram que ficar nas suas casas, cuidando dos seus próprios filhos, porque as creches fecharam, não tinha mais creche aberta. Então essas colaboradoras, essas ajudantes, passaram a ficar em casa, cuidando dos seus próprios filhos. E essas mães que trabalhavam fora, muitas continuaram trabalhando fora, mas teve muitas empresas que por um período os colaboradores ficaram em casa e a demanda ficou realmente home office mesmo. Então essas mães passaram de uma hora para outra, além de ter que cuidar da vida profissional, cuidar da casa, cuidar da educação dos filhos, estarem muito mais próximas aos filhos, porque a maioria delegava a educação realmente para essas ajudantes. Então muitas mães começaram a dizer: Mara, eu não sei lidar com meu filho. Mara, eu não entendo nada de escola. Mara, eu não sei ensinar. O meu filho não me respeita, ele não me obedece. Eu não sei o que fazer com essa cria, eu não sei onde botar essa criança. Eu estou surtada, eu estou enlouquecendo. E aí, mercado, casa, enfim, é uma loucura todos os sentimentos que estão acometendo as mulheres durante essa pandemia. Mulheres que estão engordando, comendo muito mais porque estão ansiosas, estão nervosas, estão irritadas, né? Estão tendo que ter uma vida muito mais sobrecarregada. De uma hora para outra, a vida da mulher, que já era dupla, tripla jornada de trabalho, passou a ser muito mais intensa por conta de toda essa situação que a pandemia trouxe. E o que acontece com isso? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje e dizer para vocês que esse vídeo vai ser diferente, porque
eu quero contar para vocês 3 coisas que aconteceram na minha vida que eu não escolhi que acontecessem, tá? 3 coisas que realmente a vida me trouxe e que eu não escolhi, mas o que que eu resolvi fazer com essa situação ruim que aconteceu para mim e que lição eu tirei daquilo e como eu consegui me fortalecer com cada uma dessas situações. Então é um vídeo diferente por isso, por conta de eu estar relatando 3 situações minhas para vocês, mas que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e eu senti mesmo que era hora de compartilhar isso, porque a gente pode se fortalecer nessas situações. Então a primeira coisa que me aconteceu, que eu não escolhi, que a vida trouxe para minha vida e que eu não escolhi, foi a perda da minha mãe aos 5 anos de idade. As pessoas aqui da minha cidade sabem, enfim, que eu perdi minha mãe com 5 anos, mas muitos dos meus seguidores, muitas das pessoas que me seguem no Instagram, no YouTube, não sabem então que eu cresci desde os 5 anos sem mãe. É algo que eu não escolhi, óbvio, né? É algo que aconteceu na minha vida e confesso para vocês que é algo extremamente difícil, extremamente doloroso, uma menina de 5 anos, de uma hora para outra, não ter mais a sua mãe, não saber onde a sua mãe foi. As pessoas dizerem para você, a sua mãe está no céu, sua mãe virou uma estrelinha, e você sentar na escadinha, a menina, olhar para aquele céu e pensar, mas cadê essa estrelinha? Como que eu não enxergo a minha mãe? Como que você preferiu ficar no céu ao invés de ficar comigo? Então eram tantos os sentimentos que eu sentia, desde abandono, rejeição, porque eu achava que a minha mãe tinha ido embora, né? Abandona minha mãe, me abandonou, eu não sabia. Ah, ela morreu, mas o que é morrer para uma criança de 5 anos? A criança não sabe, a criança só sabe perceber que a mãe dela não está mais ali naquele momento, né? Então foram momentos muito difíceis, momentos que fizeram com que eu passasse a me interiorizar cada vez mais, a guardar as coisas para mim, não trazer dificuldade, demanda de tristeza e sofrimento para o meu pai, porque eu não queria preocupá-lo, além das preocupações que ele tinha, porque enfim ele ficou viúvo com 3 crianças para cuidar, né? Então eu não lembro de sentar no colo do meu pai e chorar e dizer eu tô com saudade da mãe, eu sinto falta da mãe. Eu não lembro, né? E uma das coisas ruins de ter perdido a mãe tão novinha é que, para mim não sofrer, eu desenvolvi um sistema onde eu apaguei da minha mente todas as lembranças boas da minha mãe. Eu acho que o meu cérebro, o meu inconsciente, sei lá, achou uma maneira de me proteger das lembranças boas, porque se eu lembrasse das coisas boas, eu ia sofrer mais. Então hoje eu não lembro da minha mãe, eu não lembro dela me pegar no colo, dela me dar um abraço, dela me dar um beijo, dela pentear meu cabelo, dela me dar banho, eu não lembro nada disso. E uma das coisas muito tristes de crescer sem mãe é que você acha que você não teve esse carinho quando você não lembra, né? A gente chama o chimarrão aqui. Você acha que você não teve esse carinho, você acha que você não teve essa experiência. E com isso, fui convivendo mais com homens, né, pai e 2 irmãos, e fui desenvolvendo um raciocínio mais rápido, um raciocínio mais lógico, mais crítico, que depois me ajudou muito na minha vida, para mim ter as escolhas que eu tive, tomar as minhas decisões. Então, tudo que acontece na nossa vida, de certa forma, o caos, a bagunça, faz com que a gente crie mecanismos novos. E esses mecanismos novos, esses recursos novos, ajudam a gente em outras situações da nossa vida. Mas o que eu escolhi fazer desta situação de ter perdido minha mãe, de ter crescido sem mãe? Por muitos anos eu me vitimizei, desculpa, eu me vitimizei, por muitos anos eu me sentia, coitadinha, menina que pobre de mim, tá? Mas chegou um momento que eu percebi que não ia adiantar, né? Não ia adiantar. Então eu decidi que eu ia ser a mãe de mim mesma, a mãe da minha criança. Então nos momentos mais difíceis eu chorava. E quando eu chorava, eu deitava na cama e eu mesma me passava a mão assim, ó, na minha testa. Eu mesma me dava carinho, eu me abraçava e eu me dava carinho. Eu ficava eu mesma chorando e me dando carinho. E aí eu comecei a perceber que o que eu precisava estava em mim, né? E que de certa forma minha mãe sempre esteve perto de mim em todos os momentos
E toda vez que eu chorava e quando eu me acariciava, eu acho que era ela me acariciando lá no fundo, sabe? Eu acho que sim. Mas eu escolhi, eu decidi, com essa situação difícil, que eu seria uma ótima mãe. Que os meus filhos jamais sentiriam falta de mãe. E hoje eu tenho 4 filhos, para quem não sabe, 4 filhos lindos, maravilhosos, extremamente educados, sensatos, equilibrados, felizes e saudáveis emocionalmente. E eu escolhi que o fato de eu não ter tido mãe, eu seria uma ótima mãe. Então, daquela escolha que a vida me trouxe, que eu não esperei, eu tomei a decisão de que eu seria uma ótima mãe. Então, esse foi o primeiro fato que eu não escolhi e o que eu fiz com ele. O segundo fato foi depois, quando eu já tinha 24 anos, já tinha meu primeiro filho com 6 meses. Eu fiquei um período da minha vida, uns 3 anos sem trabalhar fora, cuidando da minha casa. Aí eu tive meu filho e eu estava me sentindo muito apática, não com a maternidade, ao contrário, porque como eu decidi que filho meu não sentiria falta de mãe, eu me dedicava muito para essa criança, para esse primeiro filho, para o Israel. Mas eu me sentia apática, sem vida, sem vitalidade profissionalmente. E aí, por conta de uns 3 meses sem trabalhar, uns 3 anos sem trabalhar, desculpa, uns 3 anos sem trabalhar, eu tive um perrengue financeiro, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, né? Então, somado à dificuldade financeira que tive naquele período, né? Eu resolvi que estava na hora de eu empreender, que eu ia abrir o meu negócio. Tu vê, eu estava entrando na maternidade, um filho de 6 meses, mas eu não aguentava mais ficar em casa. Eu sabia que eu podia ser uma ótima dona de casa, eu sei que eu sou uma ótima dona de casa, mas eu queria mais para minha vida. Então, no momento de muita dificuldade, eu escolhi dar uma virada na minha vida e eu resolvi empreender. Eu abri a minha loja, que há 23 anos atrás, né? Hoje eu não tenho mais, hoje eu vendi, mas lá eu resolvi abrir. E eu lembro que me pediram assim, tá, mas e se der só para pagar o aluguel e não sobrar dinheiro nenhum, não tem problema. Eu não quero mais ficar em casa, eu quero trabalhar, eu quero empreender, eu sou do comércio, sou do negócio, eu sei que eu tenho o dom de vender e é isso que eu resolvi fazer e eu abri o meu negócio, então, quando meu filho estava com 6 meses de idade. Então, a segunda dificuldade da minha vida, né, do momento muito difícil, eu dei uma virada e resolvi aí, então, abrir o meu próprio negócio. E o terceiro fato é que quando eu era adolescente, eu pulei, na verdade, aí um pouquinho, tá? Isso que eu vou contar agora aconteceu no segundo, é o segundo fato. Quando eu era adolescente, meu pai casou de novo, tá? E eu era uma adolescente, enfim, né? E naquela época, eu não aceitava muito bem as coisas que a esposa do meu pai na época falava. A gente tinha algumas divergências. E por conta disso, eu resolvi ir morar com os meus tios numa fazenda no interior de Cruz Alta. E eu estudava de manhã com meu primo, a gente ia todo dia de manhã para Cruz Alta para estudar, então fui fazer o segundo grau lá. E durante o dia e a noite era na fazenda. Lá eu aprendi tudo que uma mulher precisa fazer para cuidar de uma casa, para fazer comida, para fazer pão, para lavar, para passar, porque eu tinha que fazer o serviço, eu tinha que ajudar no serviço da casa. Tinha que ajudar a fazer salame, fazer sabão, fazer melado, carne a porco, carne a gado. O que vocês imaginam que existe numa propriedade rural, numa propriedade, numa fazenda, eu vivenciei. Isso me deu um suporte incrível, uma base incrível hoje para mim poder falar para as mulheres do agronegócio, porque as pessoas olham para mim assim, toda arrumadinha, bonitinha, não imaginam que por 2 anos, então, eu morei numa fazenda, com todos os afazeres, com toda a rotina que tem dentro de uma fazenda do agronegócio. E lá, nesta fazenda, eu me apropriei da minha força feminina dentro do agronegócio, porque além de eu ser uma empresária do agronegócio, de eu ter fazenda e arrendar, eu sei o que é a vivência, eu sei o que é planejar o plantio, eu sei o que é planejar a colheita, esperar a chuva, hoje tem muito sol, vamos aproveitar passar veneno, a semente não está nascendo, vamos ver um adubo melhor. Tudo isso eu vivenciei porque eu morava com eles e tudo que eles conversavam junto comigo. Então foi essa escolha de, num momento difícil da minha adolescência, ir morar com os meus tios, me deu toda a base que eu preciso
para que hoje eu possa ter realmente consistência para falar para as mulheres do agronegócio. Então, botando novamente na ordem cronológica, o primeiro fato que me aconteceu, que eu não escolhi, a perda da minha mãe. O segundo fato que eu não escolhi, né? Então foi essa dificuldade que eu tive aí com a minha madrasta. Hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso, ela é uma avó maravilhosa para os meus filhos, mas como eu falo, eu era adolescente, ela recém casando, né, querendo construir uma vida com o seu marido e já tinha 3 crianças, então também não é uma situação difícil. Hoje eu consigo entender, hoje eu tenho maturidade para entender, mas na época eu não entendia. E adoro ela, um beijo para ela. E quero dizer para vocês que eu escolhi então ir morar com os meus tios, porque naquela época era o melhor para mim. E foi fantástico, foi sensacional. E o terceiro fato então foi o fato de eu estar 3 anos sem trabalhar, estar com dificuldade financeira naquela ocasião e muito apática, muito infeliz com a minha vida no sentido profissional. Naquele momento eu decidi que era hora de eu empreender. E ali a menina frágil, ali a mulher frágil, que se tornou mãe, também se tornou empresária. E isso me deu a base que eu preciso, esses 3 fatos são a base, são a estrutura, são a escolha, são as escolhas que eu fiz com as coisas difíceis que me aconteceram, que formataram, que fundamentaram a base do edifício que é hoje a Mara Laugsen, a marca pessoal Mara Laugsen. Então eu senti nesse momento que eu não deveria mais, ao menos por hora, falar de marca pessoal, falar de imagem profissional, mas sim falar de coisas mais palpáveis, mais contundentes, mais consistentes, de escolhas. E o meu recado aqui para vocês, contando um pouco da minha vida para vocês, é que eu quero dizer para vocês que a gente escolhe, nos momentos difíceis da nossa vida, se vitimizar e só focar na dificuldade, ou a gente escolhe, nos momentos difíceis, fazer desse limão uma limonada, tomar atitudes, ser protagonista, ter escolhas. O que você pode fazer para, através de toda essa dificuldade, dar um rumo diferente na tua vida? Eu quero muito que você conte para mim, que você escreva nos comentários abaixo. Que atitudes você pode fazer, que escolhas você pode ter, que ensinamentos você pode tirar desse momento difícil que todos nós estamos vivendo com a pandemia. O que você vai fazer diferente? Como você pode, dessa dificuldade, dar um novo rumo para a sua vida? A psicologia positiva fala que somente entre 8 e 20, 25% das circunstâncias realmente têm impacto profundo nas nossas vidas. Se 20, 25% do que acontece de ruim impacta e nos interfere na nossa vida, faz com que a gente tenha uma vida mais difícil e esses acontecimentos realmente te trazem marcas profundas, o que você escolhe fazer com os outros 80% da sua vida que não são impactados pelas circunstâncias? Esses outros 80% é você que tem que pegar na sua mão o problema e dizer, chega, a partir de hoje eu vou tomar essa atitude e vai ser diferente. Eu quero que vocês percebam, mulheres, o quanto vocês estão sendo protagonistas nesse momento. Vocês estão dando conta de um monte de situação difícil, vocês estão realmente pegando a vida de vocês nas mãos de vocês e dizendo, vem cá, agora é comigo, eu dou conta sim, eu consigo, tô em pandareco, tô cansada, tô esgotada, mas estão conseguindo. Então, diga para mim, escreve para mim, o que você vai fazer daqui para frente com essas coisas difíceis que estão te acontecendo? Que ensinamentos você vai tirar? Que atitudes você vai fazer, que escolhas você vai fazer na sua vida hoje, nessa dificuldade, que vão impactar futuramente na sua vida, positivamente. Escreve para mim, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas que você acha que vai se beneficiar. Essa é a minha contribuição nesse momento para vocês, contando um pouquinho da minha vida, mas eu achei que era importante vocês saberem que por trás dessa mulher, que aparentemente não tem problema nenhum, já tive muitos problemas, muitos perrengues bem difíceis e sempre saí fortalecida. Eu tenho certeza que vocês também sairão de todas as dificuldades que vocês vivem. Um beijo meu, gurias, e até o próximo vídeo.